aí, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Começando aqui mais um dia, 7h12 da manhã. Para muitas pessoas agora está começando o dia, né? Para mim está terminando o plantão, então estou indo para casa agora. Chegar em casa vou descansar, né? Deitar um pouco. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tá caindo hoje. Então quando chegar em casa eu vou descansar, deitar um pouco. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso aí que vocês estão vendo. Isso é uma névoa e basicamente eu vou falar sobre o frio. Tá chegando aí o frio, né? O inverno. Começa a aumentar a demanda na farmácia por antialérgicos, por corticoides, pastilhas, né? Para garganta, sprays, e até mesmo os próprios antibióticos, né? Aumenta demais esse demanda. Quando a gente tem uma variação muito grande de temperatura, a gente está aqui vivendo com calor ou com temperatura ali ambiente, né? Agradável. De repente essa temperatura ela começa a baixar, ou às vezes quando estiver chegando o verão subir demais. Essa variação de temperatura ela causa uma série de desordens no nosso corpo, sabe? No nosso organismo. Uma dessas desordens vai afetar justamente o nosso sistema imunológico. Então a gente fica, obviamente, mais sujeito a estar pegando resfriados, gripes, até mesmo outras doenças mais graves, como influenza, como Covid. Isso significa que o número de doenças respiratórias que a gente vai ter nesse período é muito maior, tá? É uma incidência muito maior. Entretanto, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês, a maioria dessas doenças, elas são ocasionadas por vírus, tá? Dificilmente a gente vai ter aí, dificilmente não, mas muito mais cautela a gente tem que pensar em doenças bacterianas. E é muito fácil da gente confundir, tá? Doenças virais com doenças bacterianas do trato respiratório, porque os sintomas eles são muito parecidos. Se a gente for elencar, tá, o que seria uma doença bacteriana, uma doença viral, ambas vão dar febres altas, ambas vão dar dores no corpo. A bacteriana com bem menos incidência do que a viral, tá? Ambas vão dar coriza, né, o catarro, vão dar tosse, vão dar, enfim, basicamente elas vão dar ali os mesmos sintomas, tá? Entretanto, é muito mais comum de se pegar uma doença viral e muito mais fácil de se pegar uma doença viral do que uma doença bacteriana. Porque o vírus ele tem um poder de dispersão no ar muito maior. Então, às vezes, quando há essa variação de temperatura em uma pessoa que é mais sensível a essa variação, né, entra em contato com um determinado vírus e ela fica doente, ela consegue espalhar de forma exponencial. O que seria isso? Uma pessoa espalha para 3. Essas 3 pessoas, cada uma vai espalhar para 3. Então já vai espalhar para 12 pessoas. 12 pessoas já vão espalhar para 36 pessoas. Enfim, esse número ele vai se multiplicando de forma crescente e muito rápido, porque um espirro, uma tosse que você dá, espalha milhares de vírus aí pelo ar, e outras pessoas que estão próximas ali de você acabam pegando também essa doença. Nisso a gente tem que ter cuidado com duas coisas. Primeiro, ver e enxergar a importância da vacinação, tá? A vacinação não vai impedir que você fique doente, que você pegue o vírus, que você fique gripado, tá? Ela só vai atenuar os sintomas. Então você vai ficar gripado, mas você vai ficar com uma coriza mais leve, você vai ficar com aquela tosse menos irritante, menos catarro, vai ficar com... vai ter menos chance de ter sensação de falta de ar. E o segundo ponto que a gente tem que prestar bastante atenção é a utilização de antibióticos. Okay? Quando você precisar de um antibiótico, é necessário que você vá no médico para poder fazer a avaliação. Como eu disse para vocês agora há pouco, os sintomas eles são muito parecidos. Então, é muito difícil você saber quando que precisa de um antibiótico, quando que precisa de um antiviral. Mas de regra, tem muita gente que assim que gripa, assim que fica doente, diz: eu só me curo com azitromicina, eu só me curo com amoxicilina. Olha, não é assim que funciona, tá? Se for uma doença viral, primeiro que ela tem um ciclo, tá? A maioria das pessoas que são saudáveis, a maioria das pessoas que tem ali um sistema de defesa legal, esse ciclo varia ali entre 5 a 7 dias no máximo.
Já outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, esse ciclo pode aumentar aí cada vez mais, tá? É justamente esse ponto que o médico estuda para poder entender quando que é necessário utilizar um antibiótico, quando que é necessário não utilizar esse antibiótico. Então, se você não recebeu uma receita médica, não recebeu uma orientação médica, não se consultou, ou às vezes você pode procurar uma farmácia, conversar com um farmacêutico, explicar quanto tempo de sintomas você tem, quais são os seus sintomas. E você vai ver que muitas das vezes não há necessidade de você utilizar esse antibiótico. Às vezes você tem ele em casa, às vezes você consegue comprar, infelizmente, uma farmácia que não precisa, que não pede receita, né? Infelizmente ainda existem hoje no Brasil. E você tem essa facilidade de conseguir esse antibiótico, mas não necessita, tá? Fora que com isso você está pondo em risco. Às vezes as pessoas pensam que a pessoa desenvolve resistência. Eu vou tomar um antibiótico sem a necessidade, e quem vai ficar resistente àquele antibiótico sou eu, então eu nunca mais vou poder utilizar ele para curar minhas doenças. Não. Quem fica resistente, pessoal, é a bactéria, tá? A bactéria descobre o mecanismo de pular o sistema do antibiótico e ela consegue ficar viva mesmo utilizando esse antibiótico. Então, se essa mesma bactéria que ficou resistente em você passa para uma outra pessoa, como seu filho, como uma pessoa de mais idade que estiver na sua casa, que já tem uma imunidade mais baixa do que a sua, essa pessoa dificilmente vai conseguir se curar de um quadro bacteriano sem necessidade de uma internação para poder utilizar antibióticos mais fortes, antibióticos de uso exclusivo hospitalar, tá? Então esse prejuízo ele não é seu, não é uma conta que você vai lá, toma um antibiótico e fica com prejuízo para você, não, é coletivo, tá? Além de você poder manter o seu organismo uma bactéria resistente, então você também vai possivelmente precisar de internação, você ainda pode passar essa bactéria para outras pessoas. Então nesse inverno, maneira, não vai inventar de tomar antibióticos sem ter a necessidade, avalia um pouco aqui no teu caso. Beleza que você tem um azitromicina em casa, que tem uma moxicilina em casa, porque sobrou de um tratamento que nem deveria sobrar, tá? Para começo de história. Mas vai lá que você tem aí antibiótico, deixa ele ali, não toma no início não, quando você sentir a garganta arranhar, porque sendo viral não vai fazer nada de diferença pro seu organismo. Você vai tomar ela e é a mesma coisa que você simplesmente afetar ali o seu fígado, afetar o seu rim, seu estômago, sem a menor necessidade. Porque o antibiótico não vai conseguir agir contra um vírus. Quando começarem os sintomas gripais, procure ali uma orientação do seu farmacêutico, do seu médico. Se for do seu filho, um parente mais próximo também, procura a orientação do pediatra, do médico, especialista, do geriatra, para ver melhor como seria a evolução, tá? Geralmente o tratamento de uma síndrome gripal, que a gente chama, ela começa ali pelos mais básicos. Então você vai começar a tratar os sintomas, vai tratar a febre, vai tentar tratar a coriza, vai tentar tratar um pouco a irritação, né, a alergia em si. E à medida que esse quadro não for evoluindo de forma positiva, aí vão sendo inseridos outros medicamentos que vão fazer efeito, né? Então aí se você vê que não melhorou ali, o médico pode optar por inserir um antibiótico. Se mesmo com esse antibiótico não melhorou, aí você vai ter que provavelmente ir para um hospital, procurar um auxílio mais avançado, tá? Mas o que eu queria deixar aqui nesse vídeo é calma lá na hora de tomar antibióticos por causa de síndrome gripal. Nem sempre, na verdade, na maioria das vezes você vai precisar de antibiótico, tá? Antibiótico precisa ter sinais claros de uma infecção bacteriana e ainda precisa ser escolhido um antibiótico de melhor eficácia para você. Não é qualquer antibiótico, não é uma azitromicina que tem um espectro grande que vai resolver qualquer problema de infecção. Pelo contrário, às vezes ela vai deixar uma infecção ainda pior. Usem com cautela. Mas no mais é isso aí. O que é que você achou desse modelo de vídeo aqui, onde eu estou voltando para casa? A gente tem uma conversa um pouco mais descontraída, a gente tem aqui um cenário, né, uma paisagem aqui, vamos dizer, fluida. Então toda hora tem um carro passando, alguma coisa, paisagens bonitas, né? Posso até pensar em dar um nome para esse quadro. Não esquece de deixar um gostei nesse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Manda ali para aquele seu amigo que sempre tem aquele antibiótico em casa, ou aquele
aquela pessoa que sabe onde tem aquela farmacinha ali de bairro, né, que vende medicamentos sem receita. Não façam isso, não incentivem. Para quem não sabe, muita gente não sabe, tá? Mas uma farmácia que é flagrada vendendo controlados ou antibióticos sem receita, o farmacêutico e o dono da farmácia, eles são indiciados por crime de tráfico de drogas. Sabiam disso? Se compara a tráfico de drogas, afinal de contas, é isso que uma farmácia vende, drogas. Mas enfim, vou ficando por aqui. Já já eu chego ali na minha cidade. E até o próximo vídeo.